Eu, particularmente, fiquei bem interessado com a proposta de que você traz da live, né? De falar sobre a carreira do personal trainer. E acho que ninguém mais do que você conhece muito bem esse caminho, né, do personal trainer, de como trabalhar, do envolvimento do personal. E eu fiquei muito contente com isso, porque você traz uma visão totalmente diferente, né, da questão do personal, do que se considera aquele personal mais do passado, né, para um personal Aham. bem, um personal hoje, sabe, que lidar com várias situações. E antes de mais nada, te agradecer imensamente em nome do Grupo Fisiologia Translacional, em nome do professor Danilo. E queria que você se apresentasse, cara, até para eu conhecer mais do Adilson, essa fera Legal, que é legal. aí. Então, cara, eu me formei em Educação Física, né, na Universidade Federal do Mato Grosso, em 2003, e aí já emendei com uma pós-graduação, né, Lato Sensu, em Fisiologia do Exercício, do Desporto, né, que chamava na época. Depois fiz uma pós, foi uma atrás da outra, depois tentei um mestrado, na verdade, em 2005, lá em Santa Catarina, professor, fugiu sobre o nome dele agora, que ele mexe com a parte da antropometria e tudo mais, né? E aí depois não deu certo, aí eu voltei, aí fiz uma pós, né, uma outra pós Lato Sensu em reabilitação cardíaca e grupos especiais, né? E na época o professor Navarro convidou para ministrar aula na Gama Filho, que era da Gama Filho, né? Então tá, Sim. eu fui concluir essa pós, estava no mestrado e aí fui fazer o mestrado em biociências, né, na Faculdade de Nutrição aqui do UFMT. E aí concluí em 2010 o mestrado e já emendei numa outra pós-graduação em envelhecimento e saúde, aqui pela UFMT também. Então eu sempre, desde 2004, né, dou aula na graduação e pós-graduação Lato Sensu. Então eu acabei fazendo 3 pós-graduações Lato Sensu, um mestrado. Em 2010 eu entrei no doutorado, né, como aluno especial na medicina aqui, na ciência da saúde. Só que aí acabou não conseguindo verba, né, aprovar o projeto para tocar o doutorado, aí eu parei, e aí depois acabou não dando sequência. Né? Tô tentando, era para ter voltado esse ano aí, o doutorado, mas aí com essa pandemia bagunçou tudo, porque né, o laboratório que faz parte, o LabMef, né, professor doutor Fabrício Voltarelli, então a gente tem um projeto muito forte com câncer, né, junto com o Hospital de Nossa. Câncer aqui de Mato Grosso, e eu trabalho lá dentro do próprio hospital, né? Então, com essa pandemia, é um grupo de risco, acabou tendo que parar um monte de coisa aí. E É, estou também na parte de personal trainer, na parte prática, desde 2003, né? Então, vim conseguindo conciliar a parte acadêmica com a parte prática, né, do personal trainer. Em 2013, eu parei de dar aula na graduação, né? Hoje eu sou professor convidado de uma faculdade, só gravo algumas aulas, dou algumas palestras lá, mas não fico em sala de aula na graduação, fico só na pós-graduação. E na pós-graduação eu tenho coordenado, né, na Inspirar aqui o curso de pós-graduação já há 6 anos quase aqui. E aí na fazendo um monte de coordenação, coisa. É, você tá conseguindo ter tempo, cara? é correria. Até o pessoal fala, pô, como que você faz um monte de coisa? Ainda monta post para Instagram, tem o podcast, né, tem o canal do YouTube. Então a gente vai fazendo, se virando uns 30 aqui, vai fazendo as coisas acontecer. E aí Com em essa. 2016, né, como eu consegui, participei num concurso nacional, né, de personal trainer, é, pela World Top Trainer Certification, então eles promoveram isso junto com o canal do Eu Sport, né, lá na Sport TV. Então a gente fiquei entre os 10, né, desse ano, 2016, Top Trainer Brasil. Aí ano passado eu participei do concurso também de personal trainer pela Sociedade Brasileira de Personal Trainers. Fiquei entre os 10 novamente, né? Aí esse ano eu tô entre os 20 de novo ali. E a gente vai participando, porque eu sou ex-atleta, então hoje eu já não participo de competição mais. E aí a competição que eu faço é comigo mesmo e participo desses concursos que tem de personal. Entro para participar, para brincar, né, para estar junto com os colegas lá e tenho sido agraciado de ficar entre os personal de destaque aí do país já há uns Caramba, 3 anos, né? parabéns, cara. Parabéns, parabéns, parabéns. Ó, o Danilo está fazendo uma pergunta para você, Adilson. Se você estudará câncer com o doutor Fabrício. Eu pretendo, cara.
A ideia até a gente publicou um artigo em 2018, um artigo de revisão, sobre treinamento de força e câncer de pescoço e cabeça. A influência, o benefício do treinamento. Hoje está bem avançado, muita coisa, né, com exercício físico de forma complementar ao tratamento, né. Então está auxiliando ali na redução de toxicidade do tratamento, aumenta a questão da célula, né, de célula satélite ali, então você tem uma memória muscular que é bacana para a questão de recuperar após um período de caquexia, ou mesmo para pós-tratamento ter uma recuperação mais rápida, né, da massa muscular. Então tem algumas ideias ali que a gente vai estudar, ver se consegue emplacar alguma coisa para tá fazendo sim com câncer. A ideia é essa. Vamos ver se a gente consegue. Câncer na cabeça, pescoço e pescoço, isso. Cabeça, esse artigo de 2018 foi só com câncer de cabeça e pescoço. E a gente fez artigo de revisão, publicou uma revista no Journal Oncology, não sei, fugiu agora o outro nome, mas é uma revista da Itália, né, uma revista italiana, um jornal, um paper italiano. A gente conseguiu publicar esse artigo de revisão lá. Se eu não me engano, o Fabrício, eu não sei se é revisor na revista, não sei. Surgiu uma proposta, convidar o Fabrício, na verdade, para escrever esse artigo, e aí no momento ele estava com coleta de dados, né, também acho que, se não me engano, do pós-doutorado dele, uma coisa nesse sentido, e aí ele jogou a bola para mim, ele falou, pega aí, dá uma ajuda a escrever e tal, que aí ele complementa, e tem mais os coautores, né, o Jonato Preste, o Ramírez da Tibana, coautor do trabalho também. Então foi um trabalho bacana que a gente conseguiu escrever e publicar. Com um trabalho de força, né? Nossa, bem interessante. E o local de aplicação estava sendo no hospital? Esse foi só um artigo de revisão. Né? Lá no hospital, lá no hospital, quem está, acho que vai ser o primeiro aluno de doutorado a defender do Fabrício, né, é o professor Roberto. Né? Ele já até fez a qualificação dele. Aí ele fez com alguns dados, mas não conseguiu por conta dessa questão de verbas, de investimento para montar a academia lá dentro, e depois veio a pandemia agora, aplicar protocolo de treinamento. Né? Então ele aplicou avaliações, né, diversos tipos de avaliação lá, de nível de força, enfim, outras variáveis. Ele fez essa coleta de dados lá e conseguiu qualificar já. Deve estar defendendo, se não me engano, aí para o final do ano ou para o começo do ano que vem. Essa pandemia quebrou todos os pesquisadores, né? Aí a ideia agora é estar conseguindo verba para a gente implantar, né, a academia dentro do hospital e aí começar a fazer a aplicação prática lá dentro do próprio hospital, né? Para coletar informações, coletar dados ali e ver. É tudo muito novo ainda, né? Quando se fala de câncer, tem perspectivas muito boas, né? Em relação ao treinamento, sabe que piorar, desde que você conduza adequadamente, piorar não piora, então você tem uma melhora de inúmeros fatores, desde a parte morfológica, né, de aumentar a massa muscular, que é importante, reduzir essa questão da caquexia, desacelerar pelo menos, e tem do outro lado também que é a via metabólica da própria célula cancerígena. A gente tem aí uma via contra-regulatória, vamos dizer assim, que o exercício físico promove, com citocinas anti-inflamatórias, combatendo citocinas pró-inflamatórias da questão do câncer. Né? É tudo muito novo ainda, mas muito promissor ainda. Então eu acredito que vai ser bastante coisa legal desse grupo aí, do LabMef, né, junto com o professor Fabrício. Bacana. E dentro da literatura tem muita coisa sobre a prescrição do treinamento de força para o indivíduo com câncer? Tem alguns direcionamentos, né? Tem alguns direcionamentos. Não foge muito do que é preconizado pelo American College, né, de um indivíduo saudável, de fazer a maior parte da semana, colocar treinamento combinado, né, aeróbio de força. Então você não foge muito do que seria uma prescrição para uma pessoa que não é acometida por nenhum tipo de câncer. Né? Aí a diferença que vai ter depois que pontuar é em relação ao tipo de câncer, se é de mama, se é de pescoço e cabeça, né, se é de quadril, por exemplo, ou se é de próstata. Aí vai ter que ver a limitação que cada tipo de câncer confere a cada região. Aí fazer as adaptações necessárias, né, para que a pessoa consiga. Aí depois tem contagem de leucócito, tem contagem, né, se tiver com febre, né, temperatura 38 graus acima. Então, aí tem algumas limitações que não é aconselhável fazer. Se for um câncer de osso, por exemplo, já não é aconselhável fazer o treinamento de força. Então, talvez aí direcionar para um trabalho dentro da água, por exemplo, seria mais interessante.
Então depende muito do qual tipo de câncer, né? Para poder dar um direcionamento. Mas não foge muito do que é um protocolo padrão, né? De 8 a 12, intensidade 40 a 70, 3 vezes na semana ali de treinamento, não foge muito disso. Adilson, pegando até o gancho nessa vertente que a gente está falando aqui do câncer, eu quero até te fazer uma pergunta, né? Eu até deixei ela aqui selecionada, e aí a gente vai pegar o link e trazer esse gancho que você faz aí sobre o câncer, pensando na perspectiva do personal trainer, como você, e um cara bem voltado para a ciência, né? Lendo aí, publicando com os papers. E agora a pergunta é o seguinte: é ciência, né? Ciência ou fake news? Como o personal pode evitar a escolha errada de informações? Legal. Então, sempre costumo falar para as pessoas, né, quando eu tenho contato, seja em aula de graduação, pós, né, curso, enfim, vou ter esse contato, eu falo sempre para as pessoas elas buscarem informação não só na base do PubMed, por exemplo, que muitas vezes no próprio PubMed você vai encontrar artigos bons e artigos ruins, né? Que infelizmente, isso não é só característica da educação física, é de maneira geral, infelizmente na graduação a gente não tem o aluno acadêmico que não valoriza, por exemplo, metodologia científica, né? Você faz aquilo lá para poder fazer o TCC e se livrar depois da faculdade, né? Então a gente não tem uma noção, né, do que aquilo lá realmente vai ser importante, porque infelizmente, talvez, né, uma boa parte dos profissionais os professores que dão aula na disciplina, na graduação, não fazem o link com a prática, né? Talvez aí por já estar na área acadêmica e ficar mais só na área acadêmica, não consegue transpor a teoria para a parte prática, ou fazer o link para o acadêmico enxergar a importância do conhecimento científico para, posteriormente, uma prescrição de exercício. Então, o personal trainer, o que eu sempre falo para as pessoas? Busquem artigos de revisão sistemática com meta-análise. Primeiro que você vai ganhar tempo, né, de ficar lendo um monte de artigo científico, não que a meta-análise com a revisão sistemática ela não possa conter erros. Até pode, mas é muito mais difícil você encontrar um artigo de meta-análise com revisão sistemática com uma falha gravíssima lá, metodológica, porque o crivo já é mais alto, entendeu? E se você pegar a pirâmide lá de evidência científica, a revisão sistemática meta-análise está no topo, né, da pirâmide. Então, artigos de opinião, rede social, né, Instagram, enfim, qualquer tipo de rede social, isso aí ele tem um peso muito pequeno. Então, eu sempre falo para os personal trainers, não se pautem na opinião de um especialista, que muitas vezes, infelizmente também na ciência, tem gente mal intencionada, tem pessoas bem intencionadas, tem pessoas mal intencionadas, que elas querem vender um protocolo de treinamento, querem vender o seu livro, o seu curso, e elas acabam usando, muitas vezes, artigos científicos ruins, metodologicamente falando, mas está no PubMed, né? E aí o cara pega e fala, tá no PubMed, né? Conhecimento é poder, e papapá, e aí pega um artigo do PubMed, tá no PubMed. E aí o personal, que ele não tem essa base da ciência boa, ele fala, nossa, tá no PubMed, então a água parou, né? É verdade aquilo lá, e não é, né? Por exemplo, eu uso muito, né? Teve um congresso ano passado, Top of the Rock lá em São Paulo, eu fiz uma palestra sobre exercício físico, né? Obesidade e emagrecimento. Aí eu comparei 2 artigos que trabalharam com HIIT, né? Então um artigo lá comparou o HIIT com o aeróbio contínuo, e aí mostrou, né, esse artigo, na verdade, não falou, mas as pessoas usaram esse artigo para falar que exercício aeróbio contínuo engorda. E aí, né, da onde que existe isso, né, cara? Entendeu? Então, se você pegar aí a bioquímica mais básica, se você for lá e ver que trabalho, você tem um dispêndio energético, e qualquer que seja exercício, ele é trabalho, você não vai ter nunca engordar com nenhum tipo de exercício, nem aeróbico, nem, enfim, isso é exercício algum. Falou que tem trabalho, que é a contração muscular, tem dispêndio energético, e não ao contrário, né? E para você engordar, ou você come a própria gordura, ou você vai comer o outro macronutriente em excesso, e aí você vai estocar isso, né? Fazer reesterificação e guardar no adipósito essa gordura. Então exercício aeróbico não engorda, né? Senão
a gente teria que parar de respirar, né? Ah, Entendeu? é. Então não tem como. Né? Ó, E então, aí, o Danilo tá falando. Pode oi? falar. O E Danilo aí tá falando que nesse... é o orientador da área aí, ó. Ah, tá, o Fabrício, grande. Aí, então você tem lá, né, nessa parte do exercício, já foi do HIIT com aeróbico, se eu não me engano foi do TRAP, o artigo de 2008, que falou, que colocou esse... O autor não chegou à conclusão que o aeróbico continua engorda, mas as pessoas usaram isso para falar que engorda. Né? E aí um artigo de 2016, no PLOS, se não me engano, né, um artigo com um desenho metodológico melhor, análise estatística também melhor, entendeu? E aí esse artigo mostrou que o grupo que fez, né, o treinamento intervalado, né, de alta intensidade, o HIIT, ele aumentou a quantidade de gordura corporal. E o grupo que fez esse aeróbico contínuo perdeu uma quantidade de gordura corporal maior. Só que aí que eu chamo atenção para as pessoas, né, para o pessoal que não tem muito essa noção da ciência, ou da metodologia científica, ou das metodologias de avaliação, por exemplo, da composição corporal. Uma coisa é eu pegar e perder gordura, né? Outra coisa é eu perder massa muscular e preservar a gordura. Então, proporcionalmente, o que aparece é que você ganhou gordura, mas não, na verdade você não ganhou gordura. Você perdeu mais massa muscular e preservou a quantidade de gordura corporal, e aí, né, nessa diferença, parece que você ganhou gordura, e na verdade você não ganhou gordura nenhuma. Né? Você só perdeu músculo. Então é importante saber essa diferenciação para não comprar, né, trocar gato por lebre, né? Que É, acontece muito. e justamente aquela questão, né, do indivíduo ele saber interpretar uma avaliação. É ele ter os Exatamente. nossos, por exemplo, a avaliação física, ou avaliação física ou fisiológica, a gente sabe da complexidade que é. Mas só que o grande problema está na interpretação. E quando a gente fala de um artigo científico, especificamente, a gente vai ter que entender as entrelinhas, né, do que está sendo escrito Sim. ali. Entender de como está acontecendo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E essa pergunta é o seguinte: para ser um bom personal trainer, é uma pergunta bem capciosa. Para ser um bom personal trainer, é necessário ser um bom pesquisador? Não. Na verdade, assim, pesquisador acadêmico, não. Né? Mas o Sim. personal trainer, ele tem que ser pesquisador. Né? Porque na minha visão, na minha concepção, todo professor, ele deve ser pesquisador. Né? O personal trainer, ele deve ser pesquisador. Porque à medida que eu vou atrás de querer saber qual o método, né, ou o meio de treinamento que promove maior ou melhor hipertrofia, isso é uma pesquisa. Né? Então eu devo ser curioso, devo ir atrás, devo pesquisar. Agora, a pesquisa acadêmica, de publicar artigo e tudo mais, aí não há necessidade. Então, assim, eu não preciso estar no laboratório de pesquisa para ser um bom personal trainer. Mas eu preciso ser curioso, preciso pesquisar, preciso estar lendo, indo atrás. E aí é uma falha que eu acredito que alguns colegas possuem, é que muitos, eles querem consumir artigo científico, mas eles não têm a base, e a base, os livros que vai te dar. Então não adianta eu ir no artigo científico sem ter uma base boa, porque eu começo a ter equívoco de interpretação de conceitos, né? A parte conceitual mesmo. E aí eu não consigo nem entender direito os conceitos e quero... Aham. eu vou ler um artigo científico, aí eu vou olhar, o P-valor deu menor que 0,05. Então isso aqui eu vou extrapolar para todo mundo. Mas não, eu tenho que entender também qual que é essa estatística. O cara usou erro padrão, desvio padrão, tem um effect size, não tem effect size, qual foi, tem o poder amostral, não tem. O cara pega um artigo com 5 pessoas, ele quer extrapolar para 5.000. Não adianta, eu tenho que analisar qual foi o N, né? Tem um Sim. poder, esse N, é significativo. Esse artigo ele pesquisou indivíduos da onde? Dos Estados Unidos, mas a constituição corporal do norte-americano é a mesma do brasileiro, a estrutura óssea é igual, não é igual. Mesma coisa querer comparar o cara que é corredor na África, numa certa região da África, que sempre estão ganhando maratonas, né? E querer falar que é todo mundo igual. Não vai ser a mesma coisa. Então tem que tomar cuidado com essas extrapolações. Eu devo sim ter no artigo científico, na ciência, um norte. Fala, legal, encontraram esse caminho aqui. Então, se eu fizer um protocolo de treinamento mais ou menos nessa direção, eu Sim. posso chegar próximo disso aqui.
E aí eu tenho que ver também a minha realidade do meu cliente, do meu aluno. Né? É igual, vamos ver o que o Fabrício perguntou aqui. Para ser um bom pesquisador, precisa ter experiência na prática? Trabalho com humano, provavelmente? Não, também não acredito que tem que ter não, Fabrício. Você pode ser um bom pesquisador, dominando a parte teórica, e aí você se aprofundando dentro da sua linha de pesquisa, né? Então não necessariamente você precisa estar no campo de trabalho, na parte prática, para ser um bom pesquisador. Também esse inverso não é verdadeiro, né? São coisas distintas, né? Para eu ser um bom personal trainer, para a gente fechar, eu tenho que ser pesquisador, tem que ter uma curiosidade, tem que ler, eu tenho que sempre estar duvidando. Eu gosto muito do professor, que ele tem o Instagram dele, é o Duvide de Você, né? O José, lá de BH. Sempre questionando, então você tem que ser um questionador, né? Questionador de si, questionador das coisas que são colocadas ali como muito milagrosas, né? Que nem agachamento. A gente estava falando com outro colega, teve uma live sobre biomecânica, e falou, tá, o agachamento, tudo bem. Que aí ele falou padrão, mas já habituamos a falar padrão de movimento. Mas na verdade o agachamento, vou pegar o agachamento como exemplo, cada cliente meu ele vai ter o padrão dele. Então vai ser o agachamento da Maria, o agachamento do José, o agachamento do Pedro, da Fátima. Cada um tem um agachamento. Porque eu não tenho a mesma constituição estrutural de quadril, por exemplo, que vai ser idêntico. Então minha articulação coxo-femoral ela não vai ser idêntica de todo mundo. E de repente eu tenho um músculo que está mais encurtado do que outro mais alongado. Então o personal trainer, se ele for investigador, né, e aí ele acaba caindo na questão da pesquisa, ele vai começar a procurar entender, mas por que essa pessoa não consegue flexionar tanto o quadril? Ou por que ele tem uma hiperlordose? Essa hiperlordose é congênita? Essa hiperlordose é porque o iliopsoas dele está muito tensionado e está puxando a região lombar desse indivíduo? E tem que ser curioso, tem que pesquisar. E aí isso é um diferencial da parte técnica, né? Porque ainda para ser um personal trainer de destaque, de sucesso, a parte técnica ela não é só suficiente. Eu preciso entender de pessoas, aí entra a parte comportamental, e eu preciso entender de gestão. Não adianta eu ganhar grana, eu tenho que saber ter a gestão desse dinheiro. Então tem que ser um tripé, técnica, gestão e parte comportamental. Então o personal trainer, quando ele começa a destacar e ter sucesso na carreira, ele tem que pegar esse tripé, né, e equilibrar. Então, não é tão simples, né? Você acaba trazendo um outro lado agora que até a gente vai trazer uma nova pergunta, mas a gente não vai sair do eixo porque essa pergunta é bem interessante. Quando a gente fala sobre o atendimento personalizado, então, entre a teoria e a prática, como dosar ambas no atendimento personalizado, no atendimento individual? Então, eu tenho uma teoria e tenho uma prática, né? Como é que eu vou dosar ambas para o melhor atendimento? Por exemplo, é isso que a gente está falando na questão do personal trainer, né? Trazer essas duas covalentes para a gente poder trabalhar com o indivíduo. Legal. Vamos continuar então no exemplo do agachamento. Então, na teoria lá, vamos pegar a teoria do agachamento. Que se coloca, né? Que quando você faz o agachamento, você tem que ter a sua costa, as suas costas, ela perpendicular com a sua tíbia. Então, se você tem as costas perpendicular à tíbia, isso seria o ideal, na teoria. Mas tem pessoas que, quando ele vai agachar, as costas faz isso, né? Ou a tíbia dele faz mais para cá. Então, está errado? Não está errado. É o jeito que o corpo dele consegue dar para fazer aquele agachamento. Ainda na teoria, né? Quando ela fala um agachamento ideal, é quando a tíbia ela vai estar flexionando sobre o pé. E o fêmur, ele está sobre a tíbia. Então isso seria uma mecânica, vamos dizer, ideal, né? Ou esperada de um agachamento adequado. Na teoria é assim. Mas nem todo mundo vai conseguir fazer isso. E aí o personal trainer ele tem que ter essa capacidade, uns falam de feeling, outra de percepção, de você olhar o seu cliente e analisar. Bom, ele tem uma limitação, por exemplo, de amplitude, né, de mobilidade no tornozelo. Então eu vou fazer uma correção de mobilidade do tornozelo e eu posso melhorar o agachamento dele. Ele de repente tem pouca estabilidade na articulação do joelho. Então quais são os grupos musculares que eu vou fortalecer para gerar uma estabilidade do joelho? Aí o cliente pode ter boa mobilidade de tornozelo, estabilidade no seu joelho, mas o quadril dele também tem pouca mobilidade.
quais são os exercícios que eu faço para mobilidade do quadril. Então é um olhar que ele tem que ser um olhar clínico ali. E aí a gente cai numa coisa que eu já comento também há algum tempo, e outros colegas concordam, que o personal trainer ele deve ser mais clínico. Ele deve olhar o cliente, estudar esse cliente, ver esse cliente se movimentar. Como é que ele agacha? Como é que ele faz uma puxada, um supino? Ele tem uma limitação de mobilidade na cintura escapular? Ele tem limitação de mobilidade na região tóraco, né, torácica, região lombar? Como é que ele está? Então eu preciso ver a pessoa se movimentar. E aí eu tenho que trazer essa teoria ajustada para a parte prática. Então, na verdade, assim, é uma dosagem entre teoria e prática. Não adianta só pegar a teoria que está no livro falando, o padrão de agachamento é esse. Se eu for querer replicar o que está no livro, o padrão do agachamento para os meus clientes, se eu pego um cliente com coxa vara ou coxa valga, eu vou ter extrema dificuldade de colocar aquele padrão, porque não vai dar conta de fazer aquele padrão de agachamento. E aí você vai ficar brigando ali. Também não posso ser, que eu costumo brincar, tipo aquele cara do martelinho de ouro, né? Querer alinhar todo mundo. Também caiu um pouco, né, nos últimos anos aí, uma questão que o personal trainer fica querendo alinhar todo mundo, padronizar todo mundo. E não vai dar conta. Porque tem situações que você tem discrepância entre músculos, né? Agonista, antagonista, sinergista e estabilizadores. Mas há discrepâncias em relação a algum movimento, ou lado direito, lado esquerdo do corpo, que é por constituição óssea. Então eu não consigo mexer na parte óssea. Aí fica limitado. Né? Então aí eu vou fazer o quê? Qual que é o ideal do agachamento, por exemplo, para o José lá? Para ele é descer aqui no máximo a 90 graus, né? Ou um pouquinho acima. Ele não vai descer nunca abaixo de 90 graus? Não. Mas tem necessidade de descer abaixo de 90 graus? Aí eu tenho que analisar o que ele faz. Né? Se ele só é um empresário, que para ele sentar e levantar da cadeira é o suficiente, não tem por que eu querer aumentar muito a mobilidade de quadril, tornozelo desse indivíduo, se ele não vai usar. Né? Então é o bom senso também que acaba fechando essa história toda. Né? Eu ter a teoria, ter a prática, né? E ter o bom senso. Não adianta só ter a teoria e prática e não ter bom senso, que também não resolve. Cara, você falou de uma coisa que eu achei bem interessante, até anotei aqui, é a questão do feeling, né, do olhar clínico do personal. E aí, você trouxe um exemplo bem interessante sobre o agachamento. Então, a gente está pensando em aspectos biomecânicos. Agora, o que eu veio matutando aqui foi a questão do processo mais fisiológico, né? O entendimento da síndrome metabólica, do diabetes, da hipertensão, de algum problema coronariano, e até pensando no câncer. Então, quantos de profissionais a gente percebe que não tem esse domínio da teoria, ou porque não foi buscar mesmo essa questão da teoria, da pesquisa. Agora, imagina essa aplicabilidade da literatura, do que tem de conteúdo que a literatura diz para aplicação. Então, você trouxe um caso bem interessante nos aspectos biomecânicos, e aí veio a correlação da análise clínica. Por exemplo, muito se fala de emagrecimento. Sim. Então, tem muita literatura falando do emagrecimento. Então, não é só aquela aplicabilidade do que está na literatura, eu vou pegar na literatura e vou aplicar no meu cliente, porque possa ser que isso não resolva. E aí você traz essa questão do olhar mais clínico, de como pode funcionar e se pode, de fato, funcionar. Né? Então, pensando no aspecto mais fisiológico. Então, tem muita coisa, Adilson, falando na literatura sobre, por exemplo, o diabetes, né? Prescrição de treinamento para o indivíduo diabético, efeito hipotensivo em relação ao exercício. Então, tem muita coisa aí na teoria que, às vezes, as pessoas não conseguem fazer o personal trainer, ele nem sequer conhece a teoria para poder fazer na prática. Então, é um olhar que a gente acaba tendo que ter, como você acabou de falar, a gente precisa ter esse olhar clínico e trazer o que tem da literatura para dentro da prática. Quando não há esse consenso, e aí o trabalho fica mais complicado. Então não adianta vestir a camisa de personal trainer, bater no peito e dizer, sou treinador, né? Exatamente. Infelizmente, assim, por necessidade, eu não julgo o mérito da questão, mas muito por necessidade. Por exemplo, eu dei aula em faculdades privadas, né, a boa parte da minha vida. Muitos dos acadêmicos, eles têm que tirar do bolso para poder pagar a faculdade e tudo mais.
Quando eles formam, ele já sai, puto, vou ser personal, entendeu? E o cara vai saindo do trabalho de personal, ele vai aprendendo na prática ali, né? Batendo cabeça. Muitas vezes copiando, né? Replicando o treino de outras pessoas. E tá tudo bem. É o jeito de sobrevivência que ele está dando de fazer ali. Mas se a gente fosse colocar um mundo ideal, o Kai deveria primeiro passar um tempo, né, 1 ano ou 2 anos na sala de musculação, aprendendo a parte de comportamental, aprendendo a lidar com pessoas, aprendendo a ter um olhar amplo para uma sala de musculação, para ele poder tomar conta de 20, 30 pessoas ao mesmo tempo e ele ficar rápido para ver detalhes, entendeu? Então, quando ele vai tendo esse know-how prático, quando ele ganha esse know-how prático ali, né, ele vai aprendendo e vai olhando, quando ele vai para ser personal, ele tem uma qualidade melhor. E uma coisa que eu comento, não sei se você vai concordar, quando houve essa divisão de licenciatura e bacharel, na minha visão, quanto professor da academia, da faculdade, né, é que o bacharel ele perdeu um pouco ali, porque eu tenho uma licenciatura plena. Por mais que eu sempre fui para o lado mais da saúde, que hoje é o bacharel, essa teoria que me foi passada na faculdade, da licenciatura, da parte didática, de uma progressão, né, didática do mais simples, mais complexo e tudo mais, isso me deu uma vantagem muito grande quando fui passar de musculação. Então ficou fácil para eu poder ter uma didática para ensinar ao meu cliente a progressão dos movimentos, né, da complexidade, do simples mais complexo, de exercícios de tarefa simples para dupla tarefa, entendeu? Então ficou mais simples ali. Então eu vejo que alguns colegas que são bacharéis somente, ele não teve essa questão da didática, e aí na parte da prática do personal, ele fica muito tecnicista ali, técnica pela técnica. E aí ele quer empurrar a tal da padronização do agachamento, ele quer empurrar a padronização, e aí não dá. Então ele tem que respeitar esses limites que cada pessoa tem. Então quando a gente fala de ser personal trainer, eu falo sempre para os meus alunos também, né? O personal trainer, ele minimamente, ele precisa ser expert em tudo, mas minimamente ele tem que tirar uma média, tem que ter uma média ali. Saber biomecânica, cinesiologia, ele tem que saber fisiologia e bioquímica, tá? Ele tem que saber treinamento esportivo. Se o cara ele aplicar os princípios do treinamento esportivo no personal trainer, seja qual for o público, grupo de risco, né, ou especial, ou atleta, ou enfim, seja qual for o cliente de personal trainer dele, se ele aplicar esses princípios de treinamento, dificilmente ele vai errar. Porque, primeiro, se eu respeito a individualidade biológica, já começo a errar menos em querer padronizar todo mundo. Se eu respeito a especificidade, já começo a direcionar o treinamento para aquilo que aquele cliente necessita. Se eu respeito ali, né, a questão da sobrecarga progressiva, eu já não vou ferrar ninguém com uma sobrecarga intensa de início, entendeu? Se eu respeito lá a questão da interdependência, né, volume e intensidade, que alguns ainda discutem se isso realmente ocorre ou não, eu consigo não gerar um overtraining precoce no meu cliente, colocando volume e intensidade ao mesmo tempo alta no cara ali. Entendeu? Se eu consigo entender que eu tenho lá a questão da reversibilidade, eu consigo explicar para o meu cliente que se ele descansar mais do que 96 horas, ele vai ter um retrocesso naquilo que ele está ganhando. Então o efeito hipotensor, por exemplo, lá, ele tem efeito hipotensor, um efeito hipoglicemiante do exercício? Tem. Mas dura quanto tempo isso? 24, 48, 72 horas, e aí, como é que funciona? Entendeu? Então eu tenho que recorrer na fisiologia. Né? Então só a biomecânica não me resolve. Eu tenho que entender da fisiologia. Então, quando eu coloco o cara para fazer um treinamento lá, uma cadência de 2 segundos, 3 segundos, ou concêntrica, ou excêntrica, ou isométrica, quais são os efeitos disso? Uma cascata enzimática que vai estimular uma síntese proteica. Quais são os efeitos disso para gerar, por exemplo, uma manobra de valsalva, de repente, no meu cliente? Entendeu? Quais são os efeitos disso em relação a uma fadiga periférica, mas que vai induzir depois uma fadiga central? Então, muitas vezes você vai fazer teste cardiopulmonar, o cara ele fadiga porque os músculos, né, a musculatura respiratória dele entra em fadiga precocemente. Então ele começa a ter o diafragma, os intercostais do cara não estão condicionados, né, a expandir e voltar mais rapidamente. Aí o cara começa a liberar, né, alguns metabólitos,
que vão sinalizar no sistema nervoso central que está tendo fadiga. Para o nosso cérebro, fadiga é fadiga. Alguma parte do sistema está entrando em fadiga, aí ele vai fazer uma cascata para fazer o quê? Piorar a performance. Então, de repente, o cara tem uma resistência muscular na perna boa, ele tem a parte cardíaca boa, até tem a parte pulmonar, né? A hematose dele, a troca de CO2 com oxigênio é boa, mas a musculatura dele respiratória é ruim. Ele não está treinado adequadamente. E aí, no teste cardiopulmonar, eu consigo verificar isso também. Então, olha aí, entra a fisiologia novamente na história. Entendeu? Então assim, não é, quando que a gente fala de excelência, né, e eu gosto muito da frase do Cortella, que a excelência, ela não é uma linha de chegada, ela é um horizonte, ou seja, eu vou estar sempre atrás da excelência, sempre querer melhorar. Esse é o recado que eu passo para o personal trainer. Seja sempre curioso. Então você vai ser pesquisador. Seja sempre, né, humilde. Você entender que você não sabe de tudo e nem nunca vai saber. Né? Verdade. Você vai estar sempre aprendendo com alguém. Né? Então isso é importante. E na tua fala, assim, você falou muito sobre a questão do personal trainer, do entendimento com a biomecânica, com a cinese, né, com a cinesiologia, com a fisiologia, e não esquecendo uma das principais, né, que é a anatomia. Sim. Entender, conhecer, né, para saber o que você está se aplicando, qual é o tipo de exercício que você vai aplicar para determinado músculo e qual músculo é aquele. E aí, qual é a vertente que eu penso agora, e eu até te faço essa pergunta, durante esse período de pandemia, os personagens também continuaram trabalhando, e aí as aulas passaram a ser online. É possível, você como personal trainer, como um grande conhecedor da área, então a pergunta é o seguinte, as aulas online, né, ela é possível entregar a mesma qualidade de uma aula presencial? E aí a gente vem em aspectos biomecânicos, fisiológicos, cinésio, anatômico, e aí? Eu fui muito crítico, né, do treinamento de consultoria online, mas naquele modelo que você preenchia uma planilha e mandava por e-mail para o cara. O cara executava. Lá. Hoje, né, na atualidade aqui, com essa facilidade de você fazer um FaceTime, né, você ligar para a pessoa e você está observando ela agachar, ela fazer uma flexão de braço, enfim, você consegue ver o movimento. Né? Então, hoje, eu acredito que é possível, sim, você prescrever um treinamento online, né, e fazer esse trabalho online com qualidade. Então, você tem ferramentas para mensurar a intensidade de esforço, que é super simples, né? Uma escala de percepção de esforço, por exemplo, ela tem uma validade altíssima lá, né? Você colocar o cara para fazer um treinamento e você mensurar qual foi a percepção de esforço dele no treino e você calcular a carga de treinamento desse cara, por exemplo, se foi muito pesado, se não foi. Você consegue fazer por meio de aplicativo a avaliação postural, tira a foto do cara de frente, corre de lado do outro, você vê alguns desvios posturais e você já faz uma prescrição de exercício para correção postural, se for uma de ordem mais muscular, ou que nem você falou da própria anatomia, de repente, não é nenhuma questão não é nenhuma questão muitas vezes muscular, pode ser uma questão de fáscia muscular. A gente sabe que o processo de envelhecimento, né, a fáscia muscular ela vai sofrendo enrijecimento, o que dificulta muitas vezes o movimento corporal. A gente sabe que o trabalho também de treinamento de força, vamos pegar um cara que ele trabalha fazendo força, né, no dia a dia dele, as fáscias também elas vão sofrendo um processo de enrijecimento à medida que vai sofrendo sobrecarga. Então esse cara ele não faz trabalho de alongamento, não faz flexibilidade, não faz o que as pessoas chamam de liberação miofascial ou massagem, por exemplo. Então ele vai tendo uma face mais enrijecida que também dificulta, né, a parte do movimento. Então entra novamente a questão da anatomia, né, como você falou. Então assim, saber quais são os músculos que são monoarticulares, quais músculos são biarticulares, por exemplo. Entendeu? De repente eu tenho um músculo que ele é monoarticular, que ele é mais forte e está tensionando mais o movimento, e o outro que é biarticular está limitando, ou está muito alongado, muito encurtado. Né? Então essas questões são importantes. Você pega pessoas que têm o quadríceps muito forte e ilipsoas forte, acaba gerando uma hiperlordose. Aí eu vou lá, coloco o cara para fazer uma prancha, por exemplo, e o cara reclama de dor na região lombar. Né? Então, o que eu tenho que fazer? É um fortalecimento do transverso do abdômen, mas eu tenho que procurar uma outra forma de alongar também a elipsoso, alongar o reto femoral desse indivíduo para compensar, né? Na verdade, você gerar uma facilidade para a coluna lombar. Então, é uma questão de treinamento, quando a gente fala de personal trainer, com qualidade, né? Não é só vestir a camisa que a gente comentou ali e sair dando aula de personal trainer,
é você entregar algo diferenciado. Você pegar um cliente que está com alguma dificuldade, ajustar o treinamento para aquele cliente e esse cliente vê o resultado. Fala, nossa, melhorei. Entendeu? E muitas vezes essa melhora, que eu falo para as pessoas, que ainda fica muito querendo vender emagrecimento, né? Ah, emagrecimento, emagrecimento. O emagrecimento, ele está condicionado a você seguir um planejamento alimentar que favoreça um déficit calórico, né? Agora, se eu pegar esse cliente lá na primeira semana, falar, olha, em uma semana você vai dormir melhor. Em uma semana você vê relatos, eu vejo muitos clientes meus, em uma semana ele não emagreceu, foi nada. Mas o cara fala, olha, há muitos anos que eu sabia que era dormir 6, 7 horas direto. Eu deitava 10, 11 horas da noite, acordava às 2, acordava às 4, acordava às 5. Então o cara não tinha um sono contínuo. E aí com o exercício físico eu consigo melhorar o sono desse cara. Relato de cliente com funcionamento intestinal ruim. Começou a fazer exercício físico, melhorou o trânsito intestinal e o cara consegue evacuar mais facilmente. Então são coisas que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente fica preocupado com o quê? Percentual de gordura, percentual de gordura, percentual de gordura. Começa a mudar a chave para o outro lado. E aí vem para a questão comportamental, né? Tem um livro que fala do Oceano Azul, né? Oceano Azul e Oceano Vermelho. Então você tem lá, tá todo mundo brigando com o tubarão no Oceano Vermelho, brigando por percentual de gordura. Começa a olhar para o lado do Oceano Azul. O que não estão fazendo, o que não estão falando? E aí você começa a falar por esse outro lado. Aí você vai criando o seu diferencial, você vai criando um nicho de trabalho, você vai se destacando nesse ambiente e você começa a ganhar dinheiro. Então é possível ser bem sucedido com personal trainer? É. Agora, se você ficar brigando no Oceano Vermelho cheio de tubarão, aí é mais difícil. Mas se você virar a chave e começar a olhar para o outro lado, o que não estão fazendo, fica mais fácil. O difícil só é você virar a chave, né? Cara, você tá dando dicas aí que são valiosas, cara. E pensando nessas dicas valiosas, olha só a pergunta que eu vou te fazer. Quais os 5 passos para um personal trainer ter sucesso na carreira? Agora você largue toda a sua bibliografia aí e jogue seu potinho de ouro aí pra gente correr atrás dessas moedas. Cara, é uma coisa que eu falo, eu faço capoeira há 25 anos já. E na capoeira eu aprendi a questão da humildade e trabalho, né? Então isso é uma coisa que eu venho na capoeira desde meus 19 anos de idade, vou fazer 45 agora. E é uma coisa que eu trouxe para a educação física, porque antes de eu ser profissional de educação física, eu já era capoeirista. Então eu trouxe para a educação física essa questão da humildade de trabalho. Então primeiro, personal trainer tem que ter humildade e estar sempre aprendendo. Vou anotar, viu? Vai lá. Primeiro, a humildade tá sempre aprendendo, cara. Tá aprendendo o tempo inteiro. E aprender não é só com a nossa área, não. É aprender com outras áreas, inclusive fora da área da saúde. Então a gente tem que ter humildade de pegar e olhar para todos os cantos, ter uma visão ampla e absorver aquilo que dá para ser usado. Então, humildade é o primeiro passo na minha concepção, na minha visão de personal de sucesso. Segundo passo é ser curioso. Porque o ser curioso te leva a ser investigador, te leva a ser pesquisador, te leva a você a ficar inquieto, ir atrás das informações. Você tem que ser curioso, tem que ir atrás, tem que ler, né? Tem que estar buscando, tá? E isso tem que você... eu não sei, eu não tenho uma habilidade, eu não tenho uma competência. Quem tem essa competência, quem tem essa habilidade que eu posso ir lá e aprender, né? Então eu tenho que ir atrás de quem tem essa experiência e aprender. Só um parênteses aqui para poder falar sobre isso um pouco. Em 2016, quando eu participei do Top Trainer Brasil, que é esse concurso do personal trainer, aí fiquei entre os 10, quem ganhou foi a professora super competente, a Ana Cristina Mendes, um trabalho fantástico, lá do Sul, agora está em São Paulo também, trabalhando em São Paulo. E aí depois deram feedback para os concorrentes, né? E aí, na minha parte, tá bom, na parte técnica, né, a parte de conhecimento científico sua é sensacional, você domina bem e tal. O seu ponto falho foi na parte da comunicação. A sua comunicação, porque você pensa muito rápido, você sai falando, atropelando, você não articula bem para falar e tudo mais. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás, fiz quase 2 anos de fonoaudiologia, né? Fui entrar numa fazer fono para aprimorar a minha fala, aprender a falar, até para... Eu tinha muita dor de garganta, final de semana eu dava aula de pós-graduação, segunda-feira minha garganta estava inflamada, porque eu não sabia usar a fala, não articulava, não fazia um aquecimento, não fazia um desaquecimento das cordas vocais.
Pra você ver, né? A gente trabalha com músculo, corda vocal também com músculo, mas a gente não presta atenção nisso, a gente presta atenção no quê? Mais na parte externa, né? E aí, então, lá na fonoaudiologia foi aprender a fazer um aquecimento para as cordas vocais, a falar mais pausado, a usar a variação de tom, enfim. Fui tendo aula, fui aprendendo, né? Muito lá. Então, eu ia atrás lá. Então, volta a questão da humildade. Então, você ia atrás, ó, eu tenho um ponto falho, eu preciso melhorar. Quem vai me ajudar nisso? Tal pessoa. Vamos lá, vamos aprender. Então, humildade, ser curioso, que pode colocar como pesquisador, né? O cara tem que ir atrás de informação. Network, né, cara? Então, o network ele é importantíssimo. Não adianta muitas vezes você ser só competente. Que competente tem um monte de pessoas competentes. Mas se você não for competente, mas sem a humildade, né, você não tem um network forte. Então, você tem um network forte, tem que ser humilde. Porque o network ele vai te favorecer, vai te abrir portas. Novamente, em 2016, fui dar palestra no Top of the Rock, lá em São Paulo. Aí um professor super gente boa, um cara renomado em educação física também, né, o professor Arthur Siqueira, ele organiza o Congresso Internacional Cidade de São Paulo, que ocorre sempre em novembro. Aí o cara, você viu, o cara humilde, estava lá na plateia assistindo a minha palestra, aí terminou, aí ele foi lá e falou, pô, parabéns pela palestra e tal, não sei o quê. Aí eu fui, você é o Arthur Siqueira, a gente se conhecia pelo Instagram. A gente conversou, ele falou, poxa, você foi humilde ver aqui, depois você abriu o congresso, deu uma palestra muito bacana, você poderia muito bem passar por mim, né, nariz empinado e ir embora. Né? Você voltou aqui, conversou e tudo mais, é para você ver, né? Dessa conversa com ele lá, ele já me convidou para dar uma palestra no Congresso Internacional da Cidade de São Paulo no ano passado. Aí desse congresso, teve lá também, aí eu conheci outro professor que é de Buenos Aires, né? Daniel Tangona, cara super renomado na Argentina. Aí o cara também chegou lá conversando com ele, né, um pouco, ele falou, poxa, que legal, eu tava conversando. Aí o cara me convidou para escrever um artigo para publicar no La Nación, que é um jornal que tem mais de 11 milhões de pessoas que leem, veem o artigo lá na Argentina, né? Então você vê, é um network, né? E tudo porque teve que só dar humildade de conversar com as pessoas, fazer o network, mas aí é um network sincero, né, cara? Não é aquela coisa, vou me aproximar de alguém para me aproveitar. Não é o isso. Interesse, né? É o teu interesse isso, por trás. É você conversar conversar, se dali surgir alguma proposta de fazer alguma coisa, bem, senão também tudo certo. Você aprendeu, você conversou com outras pessoas. O Irineu, meu, no turco, né? Ele ministrou também uma palestra nesse mesmo congresso lá. O cara super humilde, terminou, foi lá, e o cara publica toda semana, sai o artigo dele. É igual o Danilo, né? Toda semana sai um artigo publicado aí. Aí o Arthur, eu falei do Arthur Siqueira, acabou de entrar. Arthur, grande abraço, irmão. Tava falando de você agora aqui. E aí, então as pessoas têm essa humildade, porque você precisa ser mais do que ninguém, cara, né? Faz o seu trabalho bem feito, que o seu trabalho vai falar por você, você não precisa falar nada. O seu trabalho ele vai demonstrar quem você é, quem você não é. Eu não preciso falar, eu publiquei, eu fiz. Não, faz seu trabalho, publica, quem tiver que falar, vai falar, e tá tudo certo. Se não falar também, tá tudo certo, e vamos pra frente. Né? Então, lá, a humildade, né? Network. O personal trainer, então, ele tem que ter a inovação, né, cara? Então, essa questão da inovação lá é importantíssimo. E aí, quando a gente fala de inovação, se eu ficar preso só na educação física, muitas vezes eu não consigo inovar, né? Porque eu vou ficar preso naquilo que já estão muitas vezes fazendo aquela coisa, aquela mesma coisa ali. É preciso eu estar inovando. Fisiologia transnacional, o que é isso? Deixa eu ver o que estão fazendo lá. Na biomecânica, o que estão fazendo ali? O que o cara da nutrição está fazendo ali? O que o cara de vendas ele está fazendo? Né? Então eu gosto de ler muito livro da parte também de marketing, da parte de relacionamento, da parte de filosofia. Tem muita coisa, por exemplo, que eu vou aprender na filosofia que eu uso para cliente meu, como se fosse um PNL, como se fosse um coach ali. Então eu tenho que ter essa curiosidade. Então é importante que eu vá atrás ali para estar buscando inovar. Porque essa questão da inovação, aí já pega um gancho na questão psicológica. Então tem trabalhos que mostram lá que até mais ou menos 3 meses, o ser humano ele acaba mudando a percepção de valor. Então, se formos pensar no ponto de vista fisiológico, mudar um treinamento, seria em torno de 8 a 12 semanas eu mudo o estímulo.
senão eu vou dar aquela estagnada e aí não tem progressão. Em alguns casos eu tenho que trocar treino um pouco antes, mas em linhas gerais, de 8, 10, 12 semanas, eu tenho que estar mudando o estímulo fisiológico para poder continuar promovendo adaptações. Do ponto de vista psicológico, quando vai aproximando de 3 meses, a percepção nossa ela vai diminuir, de valor diminui. Então, se eu não mudo o treino, alguma coisa do meu treino, o meu cliente começa a achar que aquele treino ele é monótono, ele é repetitivo, ele é chato, e aí esse cliente ele começa a faltar, mas ele não quer falar que está faltando para você por causa do seu treino, ele fala que está doente, ele fala que é isso, aquilo, outro, mas na verdade ele está faltando porque o seu treino já está chato, você não mudou, você só pensou na fisiologia, você não pensou na parte psicológica do treinamento. Então eu devo no máximo, né, 10, seria 2 meses e meio, 3 meses, mudar o treinamento, pensando na percepção de valor do cliente em relação ao treinamento. Pode analisar com você, ou com qualquer pessoa que está assistindo a live ali. A gente compra um aparelho celular novo. Na primeira semana esse aparelho vai cair no chão, você cai no chão primeiro para deixar o aparelho cair. Depois de 3 meses, o aparelho cai no chão, assim, não, você pega, tá mais nem aí. Você compra um carro novo, toda semana você está no lava-jato lá, né, no lava-rápido, lavando o carro, limpando e cerando. Passou de 3 meses, o carro está puro barro, você nem lava mais o carro praticamente. Verdade. Assim Assim vai ser com o tempo, vai ser qualquer coisa. Por quê? A gente perde a percepção de valor. Então a gente tem que prestar atenção nessa questão psicológica também do cliente. Então a inovação, ela tem que estar presente na educação física. Então eu usar recursos como aplicativo para prescrever treinamento. De repente o meu cliente treina comigo presencial 2 vezes na semana, terça e quinta. Mas esse cliente, ele continua indo na academia, por exemplo. Então eu posso pegar e falar, olha, vou te vender um pacote de treinamento, 2 vezes na semana presencial, mas 2 vezes você vai fazer o treinamento pelo aplicativo, treinamento online. Te passo treinamento, tem videozinho lá, mando áudio explicando, você faz o treinamento lá na academia seguindo o aplicativo. Então isso é uma inovação. É um caso de um cliente meu, né? Ele achava que ele fazia, no final de semana, né, 3.000, 4.000 passos no dia. Eu falei, não, ele tem 6 stents, né? É um cardiopata, tem 6 stents. Eu falei, você tem que aumentar a quantidade de passos por dia, para ter benefício para a saúde. Ele falou assim, quanto que eu faço? Eu falei, bom, pega um aplicativo. Então ele começou a usar no celular dele um aplicativo, e ele começou a ver que no final de semana ele fazia 600, 700 passos somente. Ele achando que fazia 3.000, 4.000. Então ele viu que o resultado dele não estava sendo condizente, porque ele viu que ele estava fazendo menos passos no final de semana, gastando menos energia do que durante a semana. Quando ele ajustou isso, começou a ir para a fazenda no final de semana, e começou a monitorar o número de passos, e ele aumentou o número de passos no final de semana, ele começou a equilibrar a ingestão calórica com o gasto calórico. E aí o resultado dele começou a melhorar. Então, ou seja, isso pode ser considerado uma inovação. Treinamento, usar implementos, pode ser uma inovação. Mas, na verdade, o personal trainer tem que dominar os movimentos. Então, dominando os movimentos corporais, os músculos, que nem agora na pandemia a gente falou lá, teve muito colega que só era, não é que só mexia, mas ele é muito acostumado a prescrever treinamento só dentro de academia, só com aparelho. E quando veio agora a pandemia, que teve que trabalhar online, ele teve dificuldade, porque ele não entendia muito de exercício funcional, vamos dizer assim. E aí ele teve dificuldade de inovar, e aí passou dificuldade. Tá? Então é importante a inovação. Tá? Bacana. E aí você trouxe humildade, curiosidade, network e inovação. E a quinta parte do personal trainer para ter o sucesso aí, ainda tem tempo. Temos 2 minutos, viu? Então a quinta é a última lá, tá? É você você fazer o seu trabalho com excelência. Sempre buscar fazer o seu trabalho com excelência. Então, o personal trainer ele deve ser inquieto nesse sentido, buscar melhorar cada dia, não buscar melhorar para aparecer para ninguém, buscar melhorar para ele mesmo. E o personal trainer, você é o melhor personal trainer da cidade? Não. Cada cliente, você vai ser o melhor personal trainer para cada cliente seu. Isso. Então, essa competitividade ali entre um colega e outro, eu não vou passar isso que o cara vai copiar, tem mais que copiar. O que é bom tem que ser copiado, tem que ser replicado para poder a nossa área ela crescer como um todo. Né? Então eu fico feliz quando eu vejo um colega crescendo. E aí uma frase, eu não vou lembrar quem disse essa frase,
mas fala assim, quando a maré sobe, sobe para todo mundo. E quando a maré baixa, baixa para todo mundo. Então é Boa. preferível que todo mundo estude muito, todo mundo ganhe muito dinheiro, que a maré sobe para todo mundo vai se dar bem. Caramba, Adilson, cara, não sei nem como é que te agradecer, né? Porque você acabou dando uma aula, você deu uma aula também de simplicidade, todo o conhecimento que você tem, você deu uma aula de humildade, de expor todos esses passos aí, né? E a gente sabe que você é um personal realmente de sucesso, é só ver a tua trajetória. E assim, dá pra gente ficar muito mais tempo, mas o Instagram quebra a gente, então a gente tá bem no limite. Cara, eu só tenho que te agradecer imensamente por ter aceito o convite. Eu espero muito que a gente possa bater outros papos, você possa participar de outras lives com o Grupo Fisiologia Translacional, cara. E só gratidão mesmo pela aula que você deu, por esse bate-papo muito rico e por tudo que você trouxe de informações. Eu que agradeço, né? Obrigado pelo convite, né, do laboratório, da pessoa da Fisiologia Translacional, Danilo. Obrigado a você também por ter recebido, entrado em contato, né? E ter trocado essa ideia aí. E isso é bacana. A nossa área vai crescer como um todo, eu espero que seja isso. Tamo E junto, estou cara. aí à Muito disposição, cara. obrigado. Ah, eu também tô. O que eu puder ajudar, tamo junto, tá bom? Valeu, Valeu. meu amigo. Muito obrigado. Valeu, Obrigado, abraço. Matheus. Tchau, tchau. Live show.